Ester. Capítulo 1. Ora, aconteceu nos dias de Assuero, que é o Assuero que reinava desde a Índia até a Etiópia sobre 127 distritos jurisdicionais, que naqueles dias, estando o rei Assuero sentado no seu trono real que se achava em Susã, o castelo, no terceiro ano de ele reinar, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, a força militar da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes dos distritos jurisdicionais diante dele, mostrando-lhes as riquezas do seu glorioso reino e a honra e a beleza da sua grandeza por muitos dias, 180 dias. E ao se completarem estes dias, o rei deu um banquete por 7 dias a todo o povo que se achava em Susã, o castelo, tanto para o grande como para o pequeno, no pátio do jardim do palácio do rei. Havia linho, fino algodão e pano azul, seguros com cordas de tecido fino, e lã tingida de roxo em argolas de prata e colunas de mármore, leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de pérola, e de mármore negro. E fazia-se passar vinho para beber em vasos de ouro, e os vasos diferiam um do outro, e havia vinho real em grande quantidade, de acordo com os meios do rei. Quanto ao tempo de se beber segundo a lei, não havia compulsão, pois era assim que o rei tinha providenciado para todo o grande homem dos da sua casa, para fazer segundo o bel prazer de cada um. Também a própria Vasti, a rainha, deu um banquete às mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, quando o coração do rei se sentia bem por causa do vinho, ele disse a Meumã, Bista, Arbona, Bigtai e Abagta, Zetar e Carcas, os 7 oficiais da corte que ministravam a pessoa do rei Assuero, que trouxessem Vasti, a rainha, no toucado real perante o rei, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua lindeza, pois ela era linda de aparência. Mas a rainha Vasti se negava a vir a palavra do rei, transmitida por intermédio dos oficiais da corte. Em vista disso, o rei ficou muito indignado e se acendeu a sua ira no seu íntimo. E o rei passou a dizer aos sábios que tinham conhecimento dos tempos, pois assim vinha o assunto do rei perante todos os versados em lei e em causas jurídicas, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, 7 príncipes da Pérsia e da Média que tinham acesso ao rei, estando sentados em primeiro lugar no reino. Segundo a lei, o que se deve fazer com a rainha Vasti, por ela não ter feito o que foi dito pelo rei Assuero por meio dos oficiais da corte? A isto disse Memucã perante o rei e os príncipes: não é somente contra o rei que Vasti, a rainha, cometeu falta, mas contra todos os príncipes e contra todos os povos que estão em todos os distritos jurisdicionais do rei Assuero. Porque o assunto da rainha sairá a todas as esposas, de modo que desprezarão os seus donos nos seus próprios olhos ao dizerem: o próprio rei Assuero disse que se trouxesse Vasti, a rainha, perante ele, e ela não entrou. E neste dia, as princesas da Pérsia e da Média, que tiverem ouvido o assunto da rainha, falarão a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Se parecer bem ao rei, proceda da sua pessoa uma palavra real, e seja ela inscrita entre as leis da Pérsia e da Média, para que não passe, que Vasti não pode entrar perante o rei Assuero. E dê o rei sua realeza a uma companheira dela, uma mulher melhor do que ela. E o decreto emitido pelo rei terá de ser ouvido em todo o seu domínio real, pois ele é vasto, e as próprias esposas, todas, darão honra aos seus donos, tanto ao grande como ao pequeno. E a coisa agradava aos olhos do rei e dos príncipes, e o rei passou a fazer segundo a palavra de Memucã, de modo que enviou documentos escritos a todos os distritos jurisdicionais do rei, a cada distrito jurisdicional no seu próprio estilo de escrita, e a cada povo na sua própria língua, para que cada esposo agisse continuamente como príncipe na sua própria casa e falasse na língua do seu próprio povo. Capítulo 2. Depois destas coisas, tendo-se aplacado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti e do que ela tinha feito e do que se decidira contra ela. Então disseram os ajudantes do rei, seus ministros: procurem-se para o rei moças virgens de linda aparência, e encarregue o rei comissários em todos os distritos jurisdicionais do seu domínio real, e sejam reunidas todas as moças virgens de linda aparência em Susã, o castelo,
na casa das mulheres a cargo de Hegai, eunuco do rei, guardião das mulheres, e deem-se-lhes as massagens. E a moça que agradar aos olhos do rei será rainha em lugar de Vasti. E a coisa agradava aos olhos do rei, e ele passou a fazer assim. Aconteceu haver em Susã, o castelo, certo homem, judeu, e seu nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, benjaminita, que tinha sido levado ao exílio, de Jerusalém, junto com o povo deportado que foi levado ao exílio junto com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, levara ao exílio. E ele veio a ser o tutor de Hadassa, isto é, Ester, filha do irmão de seu pai, porque ela não tinha nem pai nem mãe. E a moça era bonita de figura e bela de aparência, e na morte de seu pai e de sua mãe, Mordecai a tomou como sua filha. E sucedeu que, quando se ouviram a palavra do rei e a sua lei, e quando muitas moças foram reunidas em Susã, o castelo, a cargo de Hegai, então Ester foi levada à casa do rei, a cargo de Hegai, guardião das mulheres. Ora, a moça agradava aos seus olhos, de modo que ela obteve benevolência diante dele, e ele se apressou em dar-lhe as suas massagens e seu alimento devido, e a dar-lhe 7 moças escolhidas da casa do rei, e passou a transferir tanto a ela como as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester não dera informações sobre o seu povo ou sobre a sua parentela, porque o próprio Mordecai lhe dera ordem de que não o contasse. E Mordecai andava dia após dia diante do pátio da casa das mulheres para saber do bem-estar de Ester e o que se fazia com ela. E chegando a vez de cada moça para entrar até o rei Assuero, depois de lhe ter acontecido segundo o regulamento das mulheres, por 12 meses, pois era assim que se cumpriam gradualmente os dias de seu tratamento por massagens, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo de bálsamo, e com as massagens das mulheres. Então, nestas condições, entrava a própria moça até o rei. Dava-se-lhe tudo o que mencionasse, para acompanhá-la da casa das mulheres à casa do rei. Ela mesma entrava à noitinha, e ela mesma retornava de manhã à segunda casa das mulheres, a cargo de Saasgás, eunuco do rei, guardião das concubinas. Não entrava mais até o rei a menos que o rei se tivesse agradado dela e ela fosse chamada por nome. E quando chegou a vez de entrar até o rei, Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha tomado como sua filha, ela não solicitou nada senão o que Hegai, eunuco do rei, guardião das mulheres, passou a mencionar. No ínterim, Ester ganhara continuamente favor aos olhos de todos os que a viam. Então Ester foi levada ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, isto é, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei veio amar Ester mais do que a todas as outras mulheres, de modo que ela obteve mais favor e benevolência diante dele do que todas as outras virgens. E passou a pôr-lhe o toucado real sobre a cabeça e a fazê-la rainha em lugar de Vasti. E o rei foi dar um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos, o banquete de Ester, e concedeu anistia aos distritos jurisdicionais, e ele dava presentes segundo os meios do rei. Ora, quando foram reunidas virgens pela segunda vez, Mordecai estava sentado no portão do rei. Ester não contava nada sobre a sua parentela e seu povo, assim como Mordecai lhe ordenara. Ester fazia o que Mordecai dissera, assim como quando viera a estar sob os seus cuidados. Naqueles dias, enquanto Mordecai estava sentado no portão do rei, Bigtã e Teres, 2 oficiais da corte do rei, porteiros, ficaram indignados e estavam procurando deitar a mão no rei Assuero. E Mordecai ficou sabendo da coisa e a contou imediatamente a Ester, a rainha. Ester, por sua vez, falou ao rei em nome de Mordecai. De modo que o assunto foi pesquisado e finalmente descoberto, e ambos chegaram a ser pendurados num madeiro. Depois foi inscrito no livro dos assuntos dos dias perante o rei. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e passou a exaltá-lo e a colocar seu trono acima de todos os outros príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei dobravam-se e prostravam-se diante de Amã, pois assim tinha ordenado o rei a seu respeito. Mordecai, porém, não se dobrava nem se prostrava.
E os servos do rei que estavam no portão do rei começaram a dizer a Mordecai: Por que te furtas ao mandamento do rei? E sucedeu que, falando-lhe eles dia após dia e não os escutando ele, contaram-no então a Amã para ver se os assuntos de Mordecai ficariam de pé, pois contara-lhes que era judeu. Ora, Amã via que Mordecai não se dobrava nem se prostrava diante dele, e Amã ficou cheio de furor. Mas era desprezível aos seus olhos deitar a mão só em Mordecai, pois o tinham informado sobre o povo de Mordecai. E Amã começou a procurar aniquilar todos os judeus que estavam em todo o domínio real de Assuero, o povo de Mordecai. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, alguém lançou pur, isto é, a sorte, diante de Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º, isto é, o mês de Adar. E Amã passou a dizer ao rei Assuero: Há um povo disperso e separado entre os povos em todos os distritos jurisdicionais do teu domínio real. E suas leis são diferentes de todo outro povo, e não executam as leis do próprio rei, e não convém ao rei deixá-los ficar. Se parecer bem ao rei, escreva-se que sejam destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos que fizerem a obra, trazendo-os ao tesouro do rei. Então o rei tirou da sua própria mão seu anel de sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, que mostrava hostilidade para com os judeus. E o rei prosseguiu, dizendo a Amã: Dá-se-te a prata, também o povo, para fazer com eles conforme for bom aos teus próprios olhos. Foram então chamados os secretários do rei, no primeiro mês, no 13º dia do mesmo, e escreveu-se segundo tudo o que Amã ordenava aos sátrapas do rei e aos governadores que estavam sobre os diversos distritos jurisdicionais, e aos príncipes dos diversos povos, de cada distrito jurisdicional, no seu próprio estilo de escrita, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrito em nome do rei Assuero e foi selado com o anel de sinete do rei. E enviavam-se as cartas por meio de correios a todos os distritos jurisdicionais do rei para aniquilar, matar e destruir todos os judeus, tanto o moço como o velho, pequeninos e mulheres, num só dia, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e para saquear o despojo deles. Uma cópia da escrita, a ser dada como lei em todos os diversos distritos jurisdicionais, estava sendo publicada para todos os povos, a fim de que ficassem prontos para aquele dia. Os próprios correios saíram, movidos à velocidade por causa da palavra do rei, e a própria lei foi dada em Suzã, o castelo. Quanto ao rei e a Amã, sentaram-se para beber. Mas no que se referia à cidade de Suzã, estava em confusão. Capítulo 4. E o próprio Mordecai soube de tudo o que se tinha feito. E Mordecai passou a rasgar as suas vestes, e a vestir-se de serapilheira, e a pôr cinzas. E foi saindo ao meio da cidade, e a clamar com um clamor alto e amargo. Por fim chegou até defronte do portão do rei, pois ninguém devia entrar pelo portão do rei vestido de serapilheira. E em todos os diversos distritos jurisdicionais, aonde quer que chegasse a palavra do rei e a sua lei, havia grande pranto entre os judeus, bem como jejum, e choro, e lamento. Mesmo serapilheira e cinzas vieram a ser estendidas como leito para muitos. E as moças de Ester e seus eunucos começaram a entrar e a contar-lhe isso. E a rainha sentiu-se muito condoída. Ela enviou então roupas para vestir a Mordecai e para remover dele a sua serapilheira. E ele não as aceitou. Ester chamou então a Ataque, um dos eunucos do rei, que este fizera assistir a ela, e passou a dar-lhe uma ordem concernente a Mordecai, para saber o que isto significava e de que se tratava. Portanto, Ataque saiu até Mordecai, à praça pública da cidade, que estava diante do portão do rei. Mordecai contou-lhe então todas as coisas que lhe sobrevieram e a especificação do dinheiro que Amã disse que se pagaria ao tesouro do rei contra os judeus, para destruí-los. E entregou-lhe uma cópia da escrita da lei que tinha sido promulgada em Suzã para aniquilá-los, para mostrar a Ester e para comunicar-lhe e impor-lhe a ordem de que entrasse até o rei e implorasse o favor dele, e para que fizesse diretamente diante dele uma solicitação pelo seu próprio povo. Ataque entrou então e contou a Ester as palavras de Mordecai.
Ester disse então a Ataque e ordenou-lhe com respeito a Mordecai: todos os servos do rei e o povo dos distritos jurisdicionais se apercebem de que, no que se refere a qualquer homem ou mulher entrar até o rei no pátio interno, não tendo sido chamado, sua única lei é mandar entregar tal à morte. Apenas se o rei lhe estender o cetro de ouro, então é que ficará vivo. Quanto a mim, não fui chamada para entrar até o rei já por 30 dias. E passaram a contar a Mordecai as palavras de Ester. Mordecai disse então que replicassem a Ester: não imagines no íntimo da tua própria alma que dentre todos os outros judeus escaparão os da casa do rei. Pois se tu, neste tempo, ficares completamente calada, o próprio alívio e livramento, procedentes de outro lugar, pôr-se-ão de pé para os judeus. Mas, quanto a ti e a casa de teu pai, vós perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo como este que atingiste a realeza? Por conseguinte, Ester disse que se replicasse a Mordecai: vai, reúne todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Também eu, com as minhas moças, jejuarei igualmente e então entrarei até o rei, o que não é segundo a lei. E se eu tiver de perecer, terei de perecer. Então Mordecai passou adiante e foi fazer segundo tudo o que Ester lhe ordenara. Capítulo 5. E sucedeu, no 3º dia, que Ester foi vestir-se regiamente, tomando depois sua posição no pátio interno da casa do rei, defronte da casa do rei, enquanto o rei estava sentado no seu trono real, na casa real, defronte da entrada da casa. E aconteceu que, assim que o rei viu Ester, a rainha, parada no pátio, ela obteve favor aos seus olhos, de modo que o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que estava na sua mão. Ester chegou-se então perto e tocou a ponta do cetro. O rei disse-lhe então: que tens, ó Ester, a rainha, e qual é a tua solicitação? Até a metade do reinado, a ti seja dado. Ester disse por sua vez: se parecer bem ao rei, venha o rei com Amã hoje ao banquete que preparei para ele. Por conseguinte, o rei disse: vós, fazei a Amã agir depressa segundo a palavra de Ester. Mais tarde chegaram o rei e Amã ao banquete preparado por Ester. Após um tempo, disse o rei a Ester, durante o banquete de vinho: qual é o teu pedido? Seja-te concedido. E qual é a tua solicitação? Até a metade do reinado, seja feito. A isto respondeu Ester e disse: meu pedido e minha solicitação é: se eu tiver achado favor aos olhos do rei, e se parecer bem ao rei conceder o meu pedido, e agir segundo a minha solicitação, venha o rei e Amã ao banquete que lhes darei amanhã, e amanhã farei segundo a palavra do rei. Consequentemente, Amã saiu naquele dia alegre e contente de coração. Mas assim que Amã viu a Mordecai no portão do rei, e que ele não se levantou nem trepidou por causa dele, Amã se encheu imediatamente de furor contra Mordecai. No entanto, Amã controlou-se e entrou na sua casa. Sentou-se então e fez que se trouxessem seus amigos e Zeres, sua esposa. E Amã passou a narrar-lhes a glória das suas riquezas e o grande número dos seus filhos, e tudo com que o rei o enaltecera, e como o exaltara acima dos príncipes e dos servos do rei. E Amã prosseguiu, dizendo: além disso, Ester, a rainha, introduziu com o rei no banquete que preparara a nenhum outro senão a mim, e também amanhã sou convidado por ela com o rei. Mas tudo isso, nada disso me convém enquanto eu estiver vendo a Mordecai, o judeu, sentado no portão do rei. Então disseram-lhe Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos: faça-se um madeiro de 50 côvados de altura. Então, de manhã, dize ao rei que se deve pendurar nele a Mordecai. Então entra alegremente com o rei para o banquete. De modo que a coisa parecia boa a Amã, e ele passou a mandar fazer o madeiro. Capítulo 6. Durante aquela noite fugiu ao rei o sono. Por isso ele disse que se trouxesse o livro dos registros dos assuntos dos tempos. Assim veio a haver uma leitura deles perante o rei. Finalmente, achou-se escrito que Mordecai tinha relatado a respeito de Bigtana e de Teres, 2 oficiais da corte do rei, porteiros, que tinham procurado deitar a mão no rei Assuero.
O rei disse então: Que honra e que grande coisa se fez por isso a Mordecai? A isto disseram os ajudantes do rei, seus ministros: Nada se fez com ele. Mais tarde disse o rei: Quem está no pátio? Ora, o próprio Amã tinha entrado no pátio externo da casa do rei para dizer ao rei que se pendurasse a Mordecai no madeiro que preparara para ele. Portanto, os ajudantes do rei disseram-lhe: Eis que Amã está parado no pátio. O rei disse, pois, que entre. Ao entrar Amã, o rei passou a dizer-lhe: Que se deve fazer ao homem em cuja honra se agradou o próprio rei? Então disse Amã no seu coração: De quem mais do que de mim se agradaria o rei para dar-lhe honra? Portanto, Amã disse ao rei: Quanto ao homem em cuja honra se agradou o próprio rei, traga-se vestimenta real com que o rei se veste, e um cavalo em que o rei cavalga, e em cuja cabeça se tenha posto a cobertura régia para a cabeça. E dê-se a vestimenta e o cavalo ao cargo de um dos príncipes nobres do rei. E terão de vestir o homem em cuja honra o próprio rei se agradou, e terão de fazê-lo cavalgar no cavalo, na praça pública da cidade, e terão de clamar diante dele. Assim se faz ao homem em cuja honra o próprio rei se agradou. O rei disse imediatamente a Amã: Depressa, toma a vestimenta e o cavalo, assim como disseste, e faze assim a Mordecai, o judeu, que está sentado no portão do rei. Não deixes de cumprir nada de tudo o que falaste. E Amã passou a tomar a vestimenta e o cavalo, e a vestir Mordecai, e a fazê-lo cavalgar na praça pública da cidade, e a clamar diante dele. Assim se faz ao homem em cuja honra o próprio rei se agradou. Depois retornou Mordecai ao portão do rei. Quanto a Amã, foi apressadamente para sua casa, pranteando e com a cabeça coberta. E Amã foi relatar a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo o que lhe sobreviera. Então lhe disseram seus sábios e Zeres, sua esposa: Se Mordecai, diante de quem principiaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas, sem falta, cairás diante dele. Enquanto ainda falavam com ele, chegaram os próprios oficiais da corte do rei e passaram a levar Amã apressadamente ao banquete preparado por Ester. Capítulo 7. O rei e Amã entraram então para banquetear-se com Ester, a rainha. O rei disse então a Ester também no segundo dia, durante o banquete de vinho: Qual é o teu pedido, ó Ester, a rainha? A ti seja dado. E qual é a tua solicitação? Até a metade do reinado seja feito. Então respondeu Ester, a rainha, e disse: Se eu tiver achado favor aos teus olhos, ó rei, e se parecer bem ao rei, dê-se-me a minha própria alma o meu pedido, e meu povo a minha solicitação. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos aniquilados, mortos e destruídos. Ora, se tivéssemos sido vendidos apenas como escravos e apenas como servas, eu teria ficado calada. Mas a aflição não convém quando é com dano para o rei. O rei Assuero disse então, sim, prosseguiu dizendo a Ester, a rainha: Quem é este, e onde é que está este que se afoitou a fazer assim? Ester disse então: O homem, o adversário e inimigo, é este mau Amã. Quanto a Amã, ficou apavorado por causa do rei e da rainha. Quanto ao rei, levantou-se no seu furor do banquete de vinho, indo ao jardim do palácio. E o próprio Amã se levantou para fazer um pedido pela sua alma a Ester, a rainha, pois viu que se resolvera o mal contra ele da parte do rei. E o próprio rei retornou do jardim do palácio à casa do banquete de vinho. E Amã tinha caído sobre o leito em que se achava Ester. Consequentemente, o rei disse: Há de se violar também a rainha, estando eu na casa? A própria palavra saiu da boca do rei, e eles cobriram a face de Amã. Arbona, um dos oficiais da corte perante o rei, disse então: Há também o madeiro que Amã fez para Mordecai, que falou bem referente ao rei, erguido na casa de Amã, de 50 côvados de altura. Então disse o rei: Pendurai-o nele. E passaram a pendurar Amã no madeiro que tinha preparado para Mordecai, e o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. Naquele dia deu o rei Assuero a Ester, a rainha,
à casa de Amã, aquele que mostrara hostilidade para com os judeus. E o próprio Mordecai entrou perante o rei, porque Ester contara a este o que ele era para ela. O rei removeu então seu anel de sinete que retirara de Amã e deu-o a Mordecai. E Ester foi colocar a Mordecai sobre a casa de Amã. Outro sim, Ester falou novamente perante o rei e se lançou aos seus pés, e chorou e implorou seu favor para afastar a maldade de Amã o Agagita e seu ardil que maquinara contra os judeus. O rei estendeu então o cetro de ouro a Ester, em vista do que Ester se levantou e ficou de pé perante o rei. Ela disse então: Se parecer bem ao rei, e se eu tiver achado favor diante dele, e a coisa for própria perante o rei, e eu for boa aos seus olhos, escreva-se a revogação dos documentos escritos, o ardil de Amã, filho de Amedata, o Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus que há em todos os distritos jurisdicionais do rei. Pois, como posso suportá-lo, tendo de olhar para a calamidade que atingirá meu povo, e como posso suportá-lo, tendo de olhar para a destruição da minha parentela? Portanto, o rei Assuero disse a Ester, a rainha, e a Mordecai, o judeu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram no madeiro, pela razão de ter estendido a sua mão contra os judeus. E escrevei vós mesmos a favor dos judeus, segundo o que for bom aos vossos próprios olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel de sinete do rei. Pois a escrita que se escreveu em nome do rei, e que se selou com o anel de sinete do rei, não pode ser revogada. Por conseguinte, chamaram-se naquele tempo os secretários do rei, no 3º mês, isto é, no mês de Sivan, no dia 23º dele. E escreveu-se segundo tudo o que Mordecai ordenava aos judeus, e aos sátrapas, e aos governadores, e aos príncipes dos distritos jurisdicionais que havia desde a Índia até a Etiópia, 127 distritos jurisdicionais, a cada distrito jurisdicional no seu próprio estilo de escrita e a cada povo na sua própria língua, e aos judeus no seu próprio estilo de escrita e na sua própria língua. E ele passou a escrever em nome do rei Assuero e a fazer a selagem com o anel de sinete do rei, e foi enviar documentos escritos pela mão de correios a cavalo, montando cavalos de posta usados no serviço real, filhos de éguas velozes, de que o rei concedia aos judeus que havia em todas as diversas cidades congregar-se e tomar posição pelas suas almas, para aniquilar e matar e destruir toda a força do povo e do distrito jurisdicional que lhes mostrasse hostilidade, pequeninos e mulheres, e para saquear o seu despojo, naquele único dia, em todos os distritos jurisdicionais do rei Assuero, no 13º dia do 12º mês, isto é, no mês de Adar. Uma cópia da escrita era para ser dada como lei em todos os diversos distritos jurisdicionais, publicada a todos os povos, para que os judeus se aprontassem para este dia, a fim de que se vingassem dos seus inimigos. Os próprios correios, montando cavalos de posta usados no serviço do rei, saíram, impelidos e movidos velozmente pela palavra do rei. E a própria lei foi promulgada em Suzã, o castelo. Quanto a Mordecai, saiu de diante do rei em vestimenta real de pano azul e de linho, com uma grande coroa de ouro e uma capa de tecido fino, sim, de lã tingida de roxo. E a própria cidade de Suzã gritou estridentemente e estava alegre, pois para os judeus veio a haver luz, e alegria, e exultação, e honra. E em todos os diversos distritos jurisdicionais, e em todas as diversas cidades aonde quer que chegava a palavra do rei e a sua lei, havia alegria e exultação para os judeus, um banquete e um dia bom. E muitos dos povos da terra declaravam-se judeus, pois caíra sobre eles o pavor dos judeus. Capítulo 9. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no 13º dia dele, quando se devia executar a palavra do rei e a sua lei, no dia que os inimigos dos judeus aguardavam para tiranizá-los, houve mesmo uma reviravolta, visto que os próprios judeus tiranizavam os que os odiavam. Os judeus congregaram-se nas suas cidades, em todos os distritos jurisdicionais do rei Assuero, para deitar a mão nos que procuravam seu prejuízo, e nenhum homem se manteve de pé diante deles, pois o pavor deles tinha caído sobre todos os povos. E todos os príncipes dos distritos jurisdicionais,
bem como os sátrapas e os governadores, e os que faziam os negócios pertencentes ao rei, auxiliavam os judeus, pois caíra sobre eles o pavor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama percorreu todos os distritos jurisdicionais, visto que o homem Mordecai se tornava cada vez maior. E os judeus foram golpear todos os seus inimigos com uma matança pela espada e com chacina e destruição, e foram fazer aos que os odiavam segundo o seu bel prazer. E os judeus mataram em Suzã, o castelo, e houve a destruição de 500 homens. Também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Parmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, aquele que mostrara hostilidade para com os judeus, eles mataram, mas não deitaram mão no saque. Naquele dia chegou perante o rei o número dos mortos em Suzã, o castelo. E o rei passou a dizer a Ester, a rainha: os judeus mataram em Suzã, o castelo, e houve a destruição de 500 homens e dos 10 filhos de Amã. No restante dos distritos jurisdicionais do rei, o que é que fizeram? E qual é teu pedido? A ti seja dado. E qual é a tua solicitação adicional? Seja feito. Por conseguinte, Ester disse: se parecer bem ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que estão em Suzã fazer segundo a lei de hoje. E pendurem-se no madeiro os 10 filhos de Amã. Portanto, o rei disse que se fizesse isso deste modo. Então se promulgou a lei em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados. E os judeus que estavam em Suzã passaram a congregar-se também no 14º dia do mês de Adar, e chegaram a matar 300 homens em Suzã, mas não deitaram mão no saque. Quanto aos restantes dos judeus que estavam nos distritos jurisdicionais do rei, congregaram-se, e houve uma tomada de posição pelas suas almas e uma vingança da parte deles dos seus inimigos, e uma matança de 75.000 entre os que os odiavam. Mas não deitaram mão no seu saque no 13º dia do mês de Adar. E houve descanso no 14º dia dele, e fez-se dele um dia de banquetes e de alegria. Quanto aos judeus que estavam em Suzã, congregaram-se no 13º dia dele, e no 14º dia dele, e no 15º dia dele houve descanso, e fez-se dele um dia de banquetes e de alegria. É por isso que os judeus camponeses, morando nas cidades dos distritos distantes, fizeram no 14º dia do mês de Adar uma alegria, e um banquetear-se, e um dia bom, e de enviar porções uns aos outros. E Mordecai passou a escrever estas coisas, e a enviar documentos escritos a todos os judeus que estavam em todos os distritos jurisdicionais do rei Assuero, os próximos e os distantes, para impor-lhes a obrigação de celebrarem regularmente o 14º dia do mês de Adar, e o 15º dia dele, de ano em ano, segundo os dias em que os judeus descansaram dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de pesar em alegria e de pranto num dia bom, para o celebrarem como dias de banquetes e de alegria, e de enviar porções uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus aceitaram o que tinham principiado a fazer e o que Mordecai lhes escreveu. Pois o próprio Amã, filho de Amedata, o Agagita, aquele que mostrara hostilidade para com todos os judeus, tinha maquinado contra os judeus para destruí-los, e fizera lançar Pur, isto é, a sorte, para perturbá-los e para destruí-los. Mas, quando Ester entrou perante o rei, ele disse com um documento escrito: recaia sobre a sua própria cabeça seu ardil mal que maquinou contra os judeus. E penduraram a ele e a seus filhos no madeiro. É por isso que chamaram estes dias de Purim, segundo o nome de Pur. É por isso que, segundo todas as palavras desta carta, e pelo que tinham visto neste respeito e pelo que lhes sobreviera, os judeus impuseram-se e aceitaram para si e para a sua descendência e para todos os que se juntaram a eles, para que não passasse a obrigação de celebrar regularmente estes 2 dias, de acordo com o que estava escrito sobre estes e de acordo com o seu tempo determinado, de ano em ano. E estes dias eram para ser lembrados e celebrados em cada geração, cada família, cada distrito jurisdicional e cada cidade. E estes mesmos dias de Purim não deviam passar do meio dos judeus, e a própria comemoração deles não devia chegar ao término entre a sua descendência. E Ester, a rainha,
filha de Abiail, e Mordecai, o judeu, passaram a escrever com toda a firmeza, confirmando esta segunda carta a respeito de Purim. Ele enviou então documentos escritos a todos os judeus nos 127 distritos jurisdicionais, o domínio real de Assuero, em palavras de paz e verdade, confirmando estes dias de Purim nos seus tempos determinados, assim como Mordecai, o judeu, e Ester, a rainha, lhes tinham imposto, e assim como tinham imposto a sua própria alma e a sua descendência, os assuntos dos jejuns e de seu clamor por socorro. E os próprios dizeres de Ester confirmaram estes assuntos de Purim, e isso foi escrito num livro. Capítulo 10. E o rei Assuero passou a impor trabalho forçado ao país e às ilhas do mar. Quanto a todo o seu trabalho enérgico, e sua potência, e a especificação da grandeza de Mordecai com que o rei o enalteceu, não estão escritos no livro dos assuntos dos tempos dos reis da Média e da Pérsia? Pois Mordecai, o judeu, era o segundo depois do rei Assuero, e era grande entre os judeus e aprovado pela multidão de seus irmãos, trabalhando para o bem de seu povo e falando paz a toda a descendência deles.